E tem cultura aqui no 4x4, a gente vai falar sobre o Diário de Anne Frank. Há 96 anos, em 12 de junho de 1929, nascia em Frankfurt Anneliese Marie Frank, que ficou conhecida como Anne Frank. De origem judaica, a família dela deixou a Alemanha e se mudou em 1934 para Amsterdã, na Holanda, já fugindo do nazismo. Só que as tropas de Hitler ocuparam o país em que os pais de Anne Frank decidiram se refugiar. E a perseguição aos judeus só cresceu. Em 1942, a família decidiu se esconder em compartimentos secretos de um edifício comercial que era dividido com mais 4 amigos. Em 4 de agosto de 1944, o grupo foi traído misteriosamente e teve o esconderijo invadido pela Gestapo. Anne Frank e sua irmã Margot foram mandadas para o campo de Bergen-Belsen, na Alemanha, e provavelmente morreram de tifo em fevereiro ou março de 1945. Anne tinha apenas 17 anos. O pai dela, Otto Frank, foi o único sobrevivente do grupo. Ele voltou para Amsterdã e descobriu que o diário da filha tinha sido salvo por uma das funcionárias da empresa que havia ajudado a família durante o período no esconderijo. Otto publicou o diário em 1947. O livro, traduzido para mais de 70 línguas e que vendeu cerca de 40 milhões de exemplares, narra os sentimentos, os medos e as pequenas alegrias de uma menina judia que, com sua família, lutou para escapar do Holocausto. O Diário de Anne Frank é um dos livros mais lidos do mundo e serviu de base para várias peças de teatro e também filmes. Anne Frank é considerada uma das pessoas mais importantes do século XX. Existem obras fundamentais para todo mundo entender e repudiar o antissemitismo, e tem uma nova obra, entre essas. Está aqui, o livro Judeofobia, do nosso querido Rodrigo Constantino. Olá, tudo bem? Sou Pedro Henrique Alves, editor da LVM Editora, do Clube Ludovico, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do livro Judeofobia, do Rodrigo Constantino, talvez um dos livros mais importantes de serem lidos agora, nesse momento, nesse contexto de guerra entre Irã e Israel. Nesse livro específico, o Rodrigo Constantino, qual eu tive a honra de editar, ele fala exatamente sobre o problema do antissemitismo no mundo, que é um problema tão antigo quanto a própria história do Ocidente. A gente está falando de milênios de perseguição e hoje nós assistimos uma reconstrução retórica e política dessa mesma perseguição de outrora. Só que agora baseada em políticas, baseadas em ideologias contemporâneas. E a guerra entre Irã e Israel nada mais é do que mais um capítulo desse antissemitismo que ele denuncia no livro. Nesse livro específico, usando os ataques do Hamas a Israel em 2023, ele traz para a gente todo o contexto da história do antissemitismo e mostra para a gente que essa reconstrução do antissemitismo no mundo não se trata apenas de geopolítica ou até mesmo de política, se trata de uma cultura determinada de ataque ao Ocidente. E mostra ali logo no final do livro que se nós quisermos de fato defender o Ocidente, defender uma democracia liberal e tudo que o liberalismo trouxe para a sociedade como bom e ordeiro, nós necessariamente passamos pela defesa de Israel e a defesa dos judeus. E um dos pontos chaves dessa obra, e o que o Rodrigo Constantino faz com maestria, é mostrar justamente essa retórica hipócrita que hoje há nas universidades, na grande mídia. Aquela galera que até pouco tempo atrás decididamente eram contra o antissemitismo, hoje são os antissemitas, inclusive levantando bandeiras públicas. Vale a pena ler, vale a pena conferir essa obra e com certeza, como eu falei para vocês, como editor eu posso dizer, é uma das obras mais urgentes de serem lidas nesse exato momento. E olha, eu vou fazer o meu jabá duplo. O livro do Constantino vocês encontram na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br, e também este livro aqui, o meu livro, Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, que tem o Pedro Henrique Alves também como editor. O livro lançado, esta é a segunda edição,
a segunda edição lançada pela LVM também trata do mesmo assunto, né, da perseguição aos judeus, conta a história da parte judia alemã da minha família. Então, Judeofobia, do Rodrigo Constantino, Cartas de Elise, vocês encontram na minha livraria, são livros importantes, claro. O Diário de Anne Frank a gente não tem como comparar, está entre os melhores livros de todos os tempos, um dos livros mais lidos da história, né, no século XX, com certeza, mas são todos livros importantes para que todo mundo perceba que não dá para cair na mesma conversinha, né, da época do Hitler, né? Então a gente infelizmente tem o Brasil do PT agindo de novo, né, nos colocando, nos puxando, porque nós não somos esse Brasil do PT, mas nos puxando para o lado errado, de novo, mais uma vez.